Olá, sejam bem-vindos ao Além do Game. Hoje nós temos aqui o Exit. Ele é atleta de esporte eletrônico e irá compartilhar um pouquinho mais sobre a sua história e trajetória com a gente. Vocês já devem conhecer ele como atleta, porque ele está no cenário desde 2016, mas eu gostaria que vocês também conhecessem um pouquinho mais da trajetória dele. Então, Exit, muito obrigado pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, vai ser legal aí contar um pouquinho da minha história. Para quem não sabe aí, eu sou Rafael Lacerda, eu tenho 28 anos, nasci em 1996, aí faço 29 esse ano. Eu sempre fui uma pessoa, dos games, assim, eu sempre gostei. Antes eu gostava muito de jogar futebol, né? Eu lembro que eu morava perto da praia, eu ficava o dia inteiro na praia jogando. Depois que eu ganhei meu primeiro computador, foi uma parada assim que já era. Eu fiquei, viciado mesmo. Aí depois eu afastei um pouco, eu fazia faculdade, fiz 1 ano e meio de administração na UF. Tava tendo uma vida normal, assim, ia fazer faculdade, ia começar a trabalhar no CLT ali, e resolvi arriscar tudo aí na vida de esportes eletrônicos, e hoje eu tô aí. Muito, muito bacana. Você comentou que ia bastante à praia, você é do Rio, de Niterói, e então era um hábito que a sua infância ela foi mais voltada para o esporte tradicional, isso? Sim, por muitos anos aí eu jogava vôlei, jogava futebol, na praia ali era uma coisa que eu adorava fazer. Bem bacana. E qual foi o seu primeiro contato? Quantos anos você tinha quando você ganhou esse computador? Se eu não me engano, foi em 2008. Foi no meu aniversário de 12 anos. Eu posso estar errado ali no ano de 2008, 2009, mas foi por aí. Eu tinha uns 12 anos que eu ganhei meu primeiro computador que eu conseguia jogar, né? Alguma coisa. Sim. E qual foi o primeiro jogo, o primeiro contato com o jogo que você teve? Você lembra qual era? Então, é engraçado porque eu já tinha tido contato com o CS, mas não em casa, na casa da minha tia, porque eu não tinha um computador que rodava nessa época. E antes, meu pai tinha um computador, só que ele era um computador muito ruim. E a única coisa que eu conseguia jogar era, acho que tinha um CD do Show do Milhão, se eu não me engano, e tinha Brasfoot também. Brasfoot é um jogo muito antigo de futebol, que, muita galera deve conhecer. E eu jogava bastante também. Acho que eram as duas únicas coisas que rodavam, mas quando eu ganhei meu primeiro computador, eu lembro que a primeira coisa que eu fui foi ir na rua e comprar um CD do CS 1.6. Realmente estava focado, era esse jogo que você queria jogar. Eu queria muito, sempre quis jogar em casa, assim, porque eu só tinha contato na casa da minha tia, então era uma coisa que eu jogava um pouquinho e ia embora, e ficava, queria jogar, aquele jogo é muito legal, então a primeira coisa que eu fui fazer, assim, foi na rua comprar. Muito bom, muito interessante. O meu primeiro contato foi com o Show do Milhão. Eu tive um videogame do Show do Milhão. E eu parei por aí, nunca mais continuei. Ou seja, o Show do Milhão acabou comigo ou me levou para outro lugar. Era muito bom. Na verdade, era a casa da sua tia. Você tinha um primo ou alguém com quem você dividia o computador? Não, eu ia... É porque geralmente meus pais, a gente, final de semana, ia pra casa de alguém e aí no PC lá tinha... Ah, era só um PC melhor. Não era uma questão que tinha outras pessoas pra você compartilhar. Eu ia lá, ficava lá jogando um pouquinho e depois já saía já. Era criancinha, bem ruinzinho também, nem sabia jogar direito. E você teve contato com LAN na sua época ou não? Muito pouco. Eu lembro que eu tinha uma madrinha... eu tenho uma madrinha que perto da casa dela tinha uma LAN, mas eu lembro de ter ido pouquíssimas vezes lá. E é até engraçado que quando eu comecei a jogar 1.6, eu comecei a jogar online e eu conheci um pessoal que jogava LAN, só que minha mãe não deixava. Porque eu morava em Niterói e pra ir pra uma LAN no Rio eu tinha que pegar a ponte, era, sei lá, quase uma hora até a LAN house. E eu tinha 12, 13 anos, então era uma coisa que minha mãe não ia deixar, então meu contato com LAN foi muito pouco, eu fiquei mais no online ali mesmo. Entendi, bem bacana. Entrando nessa questão da família, qual foi a reação da sua família e dos seus amigos quando você decidiu seguir essa trajetória, né? Que você compartilhou, que você chegou a começar a faculdade, então eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que durante algum tempo você tentou administrar as duas coisas, mas qual foi a reação
Qual foi o momento que você falou, não, agora eu me dedico ao esporte eletrônico? E o que sua mãe achou, o que seus pais falaram, como foi? Foi mais ou menos uma linha do tempo, assim, que eu lembro que eu saí da escola em 2014, e aí em 2015 eu fui fazer o curso pré-vestibular, e só que em 2015 eu comecei a jogar o CSGO, mas era brincando, assim, jogava um pouco só porque eu tava focado no curso, e quando passou o Enem, eu fiz o Enem, eu falei, pô, não tem mais nenhuma obrigação esse ano, fiz o Enem, agora eu vou começar a jogar. Aí eu comecei a jogar mais sério assim, montei um time com os amigos meus que jogavam 1.6 comigo, e aí a gente começou a jogar, em 2016 eu comecei a jogar, só que eu entrei na faculdade junto com isso. Eu tinha time de CS e tava na faculdade. E é engraçado também porque eu sempre falava pra minha mãe, num tom de brincadeira, mas eu falava sério, que meu foco era virar jogador profissional de CS. Que legal! Eu falava, mãe, tô indo pra faculdade, mas meu foco não é ir pra faculdade, meu foco é jogar CS. Porque era uma coisa que eu tava gostando muito, e só que eu tava fazendo, fiz as aulas, fiz tudo, eu fiquei 1 ano e meio na faculdade focado ali, mas foi uma parada que eu falava, mãe, eu quero jogar CS, eu quero Você jogar jogou CS. pro universo. E aí pintou a oportunidade, né, que foi a oportunidade mais séria ali no meio de 2017. Tá, muito, muito interessante. E a reação dela, quando você falava, eu vou ser jogadora de Counter-Strike, ou mãe, eu vou jogar, eu quero ser atleta, qual era? Ela dava risada, ela acreditava? É a mãe raiz, né? Não, tá doido, para com isso, não sei o quê. Tem que trabalhar, vai procurar um emprego no banco, essas coisas, né? De mãe raiz mesmo. Sim. Ela não levava muito a sério, não. E o fato que você estava cursando a faculdade também, né? Que a gente vem de uma geração onde parece ser muito natural. A gente sai da faculdade, sai do colégio, tinha que ir pra faculdade. E era um caminho meio que trilhado pra gente. Sair um pouco dessa curva gera um estranhamento. Hoje eu vejo que tá um pouco diferente, as coisas mudaram, mas a nossa turminha de 90 era esperado. Você vai terminar o colegial e vai entrar na faculdade. Você vai sair da faculdade, você vai ter um emprego e ponto final. Então, até porque era uma coisa que não tinha tanta oportunidade quanto tem hoje também, né? Porque mesmo ali em 2012, 2013, 2014, não era uma coisa que você podia arriscar tanto, assim. Então, eu comecei a jogar profissionalmente ali, vamos dizer, meio de 2017, eu comecei a receber um salário, contrato e tudo, eu tinha 20 para 21 anos. Então, e hoje a galera com 16 já tá num time, já tá largando a escola, então... Já tá bem mais profissionalizado. Sim, eu comecei meio que tarde, assim, vamos dizer, pra hoje. Sim, e como que estava o cenário na época? Você lembra, assim, de assistir jogos ou de acompanhar algum outro time e falar... Gostaria muito de jogar com essa pessoa, alguma coisa assim? Aquela época foi meio que a época de ouro, assim, do CS brasileiro, né? 2015 começou ali, indo para alguns campeonatos, aí 2016 que foi o bicampeão do Major lá, então era um time que todo mundo assistia, eu via os vlogs do Fallen também, era uma coisa que eu ficava, eu sempre sonhava, assim, ficava vendo, um dia eu quero ter isso na minha vida, é uma coisa muito legal, assim, ficava assistindo os times jogar, os times que jogavam lá fora, que era o pessoal da SK na época, e depois veio a Immortals, que era Immortals ali, então era uma coisa que eu sempre olhava pra esses caras e falava, um dia eu quero ter essa vida, eu quero ter o que eles têm, né, é muito legal e é um sonho meu, assim. É bem bacana, porque é muito inspirador, que anos depois você veio a ter... Então, é muito legal mesmo. E me conta, como que foi esse seu comecinho, assim? Você disse que 2017 foi quando ficou bem profissionalizado, você teve salário, você teve time, que foi algo realmente bem mais estruturado. O que você fez com esse seu primeiro salário? Eu lembro que eu recebi um salário antes de entrar nesse time profissional, que foi R$300 na época, que foi antes de eu entrar nesse time. Que foi, acho que foram 2 meses antes, porque eu recebi o salário e aí 2 meses depois eu fui pra Sharks. E eu recebi R$300, eu lembro até hoje. Caiu o dinheiro na minha conta, eu fui numa loja e comprei 2 calças. Que legal! Tava precisando de calça, eu falei, vou lá e comprei 2 calças. Acho que foi o primeiro gasto, assim, com o salário que eu tive. Que era pouco, né? Aí depois veio esse salário que eu entrei na Sharks, que era maior já, pra mim era, muito dinheiro. Eu acho que, eu nem lembro o que eu comprei, mas eu já tava fora do Brasil também, então já tava vivendo uma outra vida, Sim. assim, vamos dizer. Sim. É bem bacana porque acaba sendo bem marcante, porque é um momento, apesar de ser R$300,
pra época era muito dinheiro e é algo que você tava fazendo com o teu trabalho, com o teu suor. Então tem um gostinho de, poxa, que legal, eu consegui isso, eu vou conseguir suprir uma necessidade minha, com o que eu quiser. Foi uma sensação legal mesmo. Bem bacana. E me conta sobre essa transição, né? Porque acabou sendo, não sendo rápido, mas essa primeira oportunidade que você teve foi mais profissionalizada, estruturada, foi a Sharks. E aí você realmente já pôde sair do Brasil, porque alguns times, alguns outros atletas, eles acabam demorando, né, para ter essa oportunidade de ter o acesso à Europa, ter o acesso aos Estados Unidos, e a gente sabe como isso muda, né, a história e o cenário, etc. Então, acabou sendo um salto rápido, foi impactante para você e para a sua família. Foi muito. Tipo, eu não esperava que eu fosse já jogar num time que morava fora do Brasil, assim. Eu esperava que eu fosse ser chamado para algum time maior do Brasil na época, algum dos melhores times ali do Brasil, como eu já tinha sido chamado algumas vezes. Mas eu tava num time que tava legal, a gente era muito amigo, eu sou amigo dos moleques até hoje, inclusive. Mas quando veio essa oportunidade da Sharks, que eles chamaram para morar em Portugal, um time para ficar na Europa, para treinar contra os melhores times do mundo, foi uma parada que eu nem pensei duas vezes. E tinha o NAC no projeto também, então é uma parada que eu sabia que era muito séria, que ia pra frente. Então eu já cheguei pros meus pais, falei que tinha me chamado, que eu queria muito ir, e nisso eles me apoiaram muito, tipo, falaram, mano, só vai, a gente tá com você, só vê se é tudo certinho, né, aquele negócio de pai, ver se é tudo viável, essas coisas. Mas eu falei que Será que não é um tráfico internacional de pessoas? Será que alguma coisa? Aí eu sabia que era uma parada mais séria, então eu falei pra eles, conversei com eles e eles me apoiaram, e desde essa época aí é apoio incondicional, assim, é 100%. Eu sou o melhor jogador do mundo pra eles, então, tipo, é uma parada que eu gosto muito, eles têm muito orgulho de mim e eu fico muito feliz com isso. Nossa, isso é muito bacana. Não tem preço, né? Ter o apoio dos nossos pais e realizar sonhos. Então, muito, muito bacana mesmo. E quando foi? Você lembra desse momento, desse convite, do que você sentiu? Te chamaram em algum lugar? Te mandaram mensagem no MSN, no WhatsApp? Como foi esse approaching para mudar a tua vida? Então, eu tinha uma página no Facebook, como hoje em dia a galera tem no Twitter e tal. Eu tinha uma página no Facebook e o Elder, que é o coach da Sharks, coach/manager ali, ele me mandou mensagem nessa página, perguntando se eu tinha interesse no projeto, explicando tudo, né, falando do NAC, ele se apresentando, falando que ele jogava na Kik, lá em Portugal, na época do 1.6, ele conheceu o NAC pessoalmente, e aí eu lembro que foi numa época, mais ou menos num período que eu tava indo jogar um campeonato de LAN com os moleques do meu time. E foi uma parada que eu tava meio que, mano, vendo essa proposta e ao mesmo tempo eu tava com eles, assim, meio que... mas foi isso, ele mandou mensagem pra mim, e aí depois eu falei com o NAC, se eu não me engano. Eu acho que eu falei com o NAC no Twitter, eu não lembro muito bem, que ele me mandou o WhatsApp dele, eu comecei a conversar com ele. E foi isso, foi o convite, assim, tipo, bem informal ali pelo Facebook. Acabou quase sendo uma apresentação, um projeto mesmo. E foi engraçado que eu tinha acabado de entrar num time e eu, com esse salário de R$300, eu tinha multa rescisória. E aí a Sharks pagou a multa, era baixa na época, era uma coisa assim, bem baixa, eu acho que era R$2.000, R$3.000, não sei. E eles pagaram, né, na época. Sim, que na época era muito dinheiro pra você imaginar que você valia tudo isso. Pô, tô valendo R$3.000, olha isso. Um time pagando R$3.000 pra jogar no time deles. Parada assim que eu nem imaginava. E como foi chegar na Europa e jogar com os melhores times? Foi nesse momento que você percebeu que seus esforços estavam valendo a pena? Porque, dando um gancho, foi nesse momento que você largou a faculdade daí, ou no outro momento você já tinha largado? Foi pra Portugal, eu tranquei a faculdade. Tá, e então talvez esse tenha sido um ponto marcante que você falou, agora meu esforço vale a pena e eu vou entrar de cabeça nisso? Foi, acho que foi ali que a chave virou ali, eu falei, pô, agora é 100%, isso aqui é meu trabalho, minha vida vai ser 100% isso. Cheguei em Portugal, eu lembro até de uma história engraçada que a gente chegou em Portugal e a gente foi treinar contra a Nave na época. E, pô, treinar contra a Nave pra mim era
uma coisa inimaginável na minha vida, assim. E eu lembro que a gente ganhou o treino, eu acho que foi 16, 14, sei lá. Pô, você ganhou um treino. E a gente comemorou, assim, muito feliz. Começou a gritar, ganhamos da... Como se tivesse ganhado o campeonato. A gente ficou muito feliz, assim. Então, ali eu vi que o sonho estava se tornando realidade. Foi uma parada, foi um começo, assim, bem legal. Depois eu tive alguns problemas lá em Portugal, que a gente tinha uma vida um pouco difícil, porque eu nunca tinha saído de casa e eu fui morar com 5 pessoas, com mais 4 pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida. Foi um período difícil, mas ao mesmo tempo gratificante, assim, de eu ver que eu tava realizando meu sonho. Então foi um misto, assim, de emoções. Sim, isso é bem interessante, porque às vezes as pessoas, elas olham, né, por uma ótica e falam que eu quero viver isso, eu quero isso pra mim, eu quero muito ser atleta, mas elas não entendem os desafios e todas as abdicações, né? Ao mesmo tempo, você com certeza deve ter tido um choque cultural, porque mudou-se para outro país, teve a questão de conhecer outras pessoas, foi a primeira vez que morou com outras pessoas, que a gente normalmente não faz isso à toa, sem nunca ter conhecido alguém, então precisou desenvolver outras habilidades que você nem imaginava em algum momento precisaria. Então é muito doido, que é o outro lado, né? É algo que a gente não conversa tanto e existe. Ele tá ali constantemente até hoje, todas as vezes tem algumas mudanças de line-up, etc. A gente percebe que não é simplesmente o in-game, né? Tem bastante coisa fora do game que impacta, faz com que aquilo flua ou não. Sim. Foi um período ali que eu tive que aprender muita coisa, foi difícil, ao mesmo tempo que eu tava muito feliz que eu tava fora do Brasil, treinando, jogando, participando de campeonato. Eu tava, ao mesmo tempo, longe de casa, assim, pela primeira vez na minha vida, por muito tempo, né? Eu lembro que a gente chegou eu acho que foi no começo de agosto, e a gente ficou até quase meio de dezembro ali. Então, foram 4 meses e meio de só nós lá e eu longe da minha família totalmente, assim, foi uma parada que foi difícil, mas que depois eu comecei a me acostumar, mas acho que no começo ali foi a parte mais tensa pra mim. É que acaba sendo tudo muito novo, tudo muito intenso, então apesar de falar 4 meses é pouco, 4 meses você conseguiu viver coisa de 10 anos em 4 meses, então foi muita coisa, bem legal. E me fala, como que você lida com a pressão de competir em alto nível? Olha, eu acho que eu acredito que eu lido muito bem. É uma coisa que eu até falo pros meninos no time, que é legal ter pressão. Tem uma frase que eu acho que é do Djokovic, que ele fala que pressão é um privilégio, porque pra mim é uma parada que, se você não tem pressão, parece que as pessoas não têm expectativas em você. Então é uma parada que hoje eu tô no MBR e eu sei que a pressão aqui é muito grande, porque as pessoas têm uma expectativa muito alta nesse time. As pessoas esperam que a gente sempre vá bem no campeonato, então é normal a gente se sentir pressionado, e é uma parada que eu me sinto, eu acho que eu me sinto muito bem com isso, eu tô tranquilo, e se a gente fosse um time que não tivesse pressão nenhuma, só vai pra fora do Brasil, joga um campeonato, fica em último e ninguém manda, ninguém fala nada, só, tipo, parece que você não, as pessoas não têm expectativa. Então é uma parada que eu falo que se sentir pressionado é normal, assim, eu me acostumei, principalmente depois que eu entrei no MBR, que eu entrei no período turbulento lá em 2021, então é uma parada que eu fui me acostumando e hoje eu sou muito tranquilo. Não, é bem bacana. Eu acho que a pressão, ela faz parte da competição, né? Você tem que desenvolver essa habilidade. Muitas vezes a gente não nasce com ela, mas ela faz parte da competição. Então, quanto mais você lida bem, melhor para você mesmo, pessoalmente, profissionalmente. E me conta se existe alguma vitória ou partida que você considera inesquecível. São 2 partidas, assim, que eu acho que são inesquecíveis para mim. A primeira foi o meu primeiro título de LAN, assim, grande, que foi a primeira vez que eu classifiquei para jogar um mundial, que foi a antiga La Ligue, que tinha um campeonato aqui no Brasil que chamava La Ligue, que juntava os melhores times sul-americanos, e aí as finais eram em LAN. Eu lembro que a gente ganhou da Fúria na época,
E a gente classificou para o Mundial em Dallas, e foi o primeiro Mundial que eu joguei, que na época era Pro League, era Mundial, né, ali, não era o Major, mas era Mundial, final. Então foi um campeonato que me marcou bastante, porque eu lembro que um período antes eu meio que duvidava, assim, de mim, eu ficava pensando, pô, será que um dia eu vou conseguir? Eu ficava vendo os outros times ganhando e indo pra fora, eu falava, pô, será que vai chegar a minha vez comigo? Será que eu consigo mesmo? E acho que esse título aí foi uma virada de chave pra mim, que eu vi que dava, que eu conseguia com o meu time, então foi uma parada bem legal. E a segunda que eu nunca vou esquecer foi quando a gente classificou pro Major, meu primeiro Major, foi em Antuérpia, que a gente ganhou da Imperial lá e que tem um vídeo lá a gente comemorando, gritando, e depois eu vou dar entrevista, eu falo a entrevista em inglês inteira, e depois quando o cara fala pra eu falar um recado em português, eu começo a chorar muito, e esse vídeo ficou famoso pra câmera no Twitter, a galera, mano, tudo repostando, então foi uma vitória assim que eu nunca vou esquecer. Acho que são essas duas, assim. Claro que tem outras que foram marcantes também. Esse último Major que a gente classificou foi muito legal também. Mas acho que essas duas aí eu vou levar pra vida inteira, assim, na memória bem fresca, assim. Não, muito bacana. Elas são muito, muito especiais. E uma derrota que te ensinou algo importante. Qual foi a mais dolorosa? Olha, eu acho que eu tive algumas derrotas bem doloridas, mas eu acho que a que eu mais senti, assim, que eu fiquei muito, muito, muito triste foi quando a gente tava na RMR pro Rio, que a gente perdeu, a gente saiu acho que 1-3 do campeonato, e o último jogo, se eu não me engano, foi contra Isurus, e a gente perdeu pra Isurus, e a gente foi eliminado, a gente não tinha mais como ir pro Major do Rio, que era um sonho meu, assim, jogar em casa, gigantesco, né? Era um sonho 100% em casa, como carioca. Sim. Aí acho que foi uma derrota assim que eu senti muito. Eu lembro eu voltando na van, chorando pra caramba, tipo, sozinho, assim. Foi um dia assim que foi pesado pra mim. Acho que eu nunca vou esquecer dessa derrota. Aí você perguntou também o que você aprendeu, o que eu aprendi, né? Poxa, eu lembro que na época, assim, eu fiquei muito frustrado com a forma com que a gente se portou nesse campeonato. E eu não queria que isso acontecesse de novo. Eu acho que foi uma parada que depois, em outros campeonatos e em outros momentos, eu tentava sempre alertar o time em relação a isso. Da gente, é um Major, a gente tem que dar a vida, a gente tem que dar 100% de nós todos os dias para chegar nesse objetivo. A gente não pode achar que a gente vai chegar num dia lá e vai magicamente a gente vai se classificar. A gente tem que ter uma preparação 100% o tempo inteiro pra gente conseguir nosso objetivo. Acho que foi uma coisa que eu aprendi bem, assim. Criou uma resiliência, né? Como recomeçar, tentar fazer desse limão uma limonada e se preparar para o futuro. E me conta um pouquinho sobre o teu nick, da onde ele veio. Porque Exit, tem o abrasileirado, da onde saiu? Desde o começo é esse, ou já teve outro? Como você gosta de ser chamado? Porque às vezes a gente é brasileira e é o jeito que o jogador quer. É o jeito mesmo, eu já acostumei, Exit, sempre me chamaram de Exit, então é uma parada que eu já me acostumei também. A história não tem uma história muito mirabolante. Eu já usei outros nicks, mas era criança, usava Rafael Killer, Rafaelzinho, essas coisas assim de criança, né, mas sobre a história do nick, foi uma parada que foi meio aleatória. Eu era bem novo também, eu devia ter uns 14 anos por aí, e eu lembro que na época eu tava procurando um servidor pra jogar Mix. Naquela época no 1.6 você procurava o servidor pelo CS, você entrava lá e ficava procurando um servidor pra jogar um Mix, entrar no server bem antigo mesmo. E tinha um time que se chamava Exit na época. E eu falei, pô, legal, gostei da palavra, não sei o quê, vou usar. Aí eu falei, vou usar. Só que eu comecei a usar, e o pessoal que começou a me conhecer, começou a me chamar, tipo, pegou muito rápido o Exit. E aí eu falei, pô, vou deixar. Todo mundo já tava começando a me chamar de Exit, e foi uma parada que pegou muito rápido, e eu fui deixando, e até hoje. Uma época eu joguei LoL, que eu usava outro nick, não usava Exit, que eu usava meu nome ao contrário, que era Leapar, que é Rafael ao contrário, né? Aham. Aí foi o único jogo que eu jogava contra o nick, mas na vida inteira era Exit. Tá, bem legal. E aproveitando esse gancho, então,
além do Counter-Strike, existem outros jogos que você gosta de jogar, não profissionalmente, ou talvez profissionalmente, abrindo portas? Então, hoje em dia eu jogo muito. Meu foco, eu acho que é quase 100% ali CS. Se eu for jogar um jogo no videogame ali por pouco tempo, mas acho que eu sou muito nerd em relação ao CS, porque eu sinto que quando eu tô jogando outro jogo, parece que eu tô perdendo tempo de evoluir no CS. Sei lá, um pensamento meio doido, assim, que eu tenho, que, caramba, eu tô jogando aqui, mas eu podia estar jogando um DM, podia estar jogando um PUI, podia fazer alguma coisa. Estou gastando minhas horas no jogo errado, né? Sim, às vezes eu penso isso. E só que teve a época de 2012 ali, que foi a época que o 1.6 morreu, que não tinha mais campeonato, não tinha mais nada, tinha lançado o CS, tava pra lançar o CSGO, só que era um jogo horrível, ninguém jogava, todo mundo odiava. Uhum. E aí eu falei, pô, e na época meus amigos todos da escola jogavam LoL. E aí eu comecei a jogar LoL por influência dos meus amigos da minha sala, na escola. E aí eu comecei a jogar, eu gostei muito do jogo, e eu fiquei ali de 2012, 2013, 2014 jogando LoL. Nossa, foi bastante, então. Foi. Nossa, bastante. E foi um jogo que eu quase segui ali pra tentar ser profissional. Olha, eu não sabia. Isso é um fato 100% novo. Eu jogava bem até. Peguei o elo mais alto lá, challenge e tudo, que na época era top 50 do Brasil. E aí eu fui jogar uma vez em campeonato em São Paulo. Gente! Campeonato de São Paulo, fui com um amigo meu. Aqueles campeonatos de feira de anime, sabe? Sim. A gente jogou um campeonato lá, perdemos, inclusive. Aí foi uma época assim que eu jogava muito LoL, eu era muito nerd, jogava muito. E só que era uma parada que não era igual CS, assim, sabe? Não era minha paixão, assim, que eu gostava. Que fazia o seu coração pulsar. Sim, era um jogo que eu jogava, mas não era uma parada igual o CS, assim, pra mim. E eu jogava muito com meus amigos. Então era uma parada que eu não me metia muito com a galera que era melhor, assim, porque eu gostava de jogar com meus amigos mesmo, então foi um jogo, assim, mais diversão. Eu tentei um pouco de ser profissional, mas eu meio que desisti ali depois que passou esse período aí que eu tava viciado, assim, pode dizer. Não, bem legal, porque o meio te influenciou e te colocou naquele local e você desenvolveu. Então, talvez um plano A fosse ser atleta final de Counter-Strike, mas um plano B existiu até no LoL, né? Na época, no LoL foi um pouco até mais avançado o cenário, assim, tinha mais times. Naquela época já, em 2013, ali, já tava rolando alguns times profissionais, tinha CNB, tinha Cage. Tinha nome esporte, eu lembro. E tinha, os caras faziam vlog também, eu ficava vendo os vlogs dos jogadores, era uma parada. E eu sempre pensava assim, pô, quero ter essa vida, um pouco antes do CS, eu quero ter essa vida de jogar, não sei o que, viver pra jogar. Foi um período legal. Ai, que legal. E me conta um pouquinho mais o que você gosta de fazer quando você não tá jogando ou trabalhando ou em competição. Tem algum hobby? Eu gosto de ver série. Eu gosto muito de ver série. Sempre tô assistindo alguma aí que... No momento eu tô assistindo Família Soprano. Tô quase terminando, tô gostando bastante. Acho que é uma parada que... Se eu for pegar uma coisa que eu mais gosto de fazer, assim, acho que seria ver série, assim mesmo. Aí também eu gosto de ficar com minha família, com minha namorada, também com meus amigos, sair com meus amigos. Mas acho que de hobby sozinho, assim, eu acho que é ver série mesmo. Bem legal, porque acaba se encaixando na sua rotina de cada hora estar em um país, então te acompanha. E como que você lida com o carinho e as críticas da comunidade? Você aparenta ser muito calmo, não sei se é uma sensação ou... Olha, eu acredito que eu lido muito bem, todo mundo fala isso, que eu sou, tipo, tranquilo, de boa, assim, bem de boa. Em relação à crítica e elogio, assim, de pessoal apoiando, carinho, eu me lido muito bem. É uma parada que as críticas vêm e muitas vezes eu sei no que eu tô fazendo de errado, eu sei que as coisas não estão indo bem, e eu sei que as críticas vão vir, então é uma parada que eu entendo o momento, assim, das pessoas. Claro que tem pessoas que passam de ponto, muitas vezes eu recebo mensagem de pessoa xingando, assim, de forma desnecessária, vamos dizer, e na maioria, 99% das vezes, a pessoa que apostou e perdeu dinheiro. Então, eu já sei que quando o cara vem xingando de uma forma
absurda, assim, eu sei que o cara apostou e perdeu dinheiro, porque parece que o dinheiro mexe com as pessoas de uma forma que a pessoa perde a cabeça mesmo. Então, sei lá, eu nem leio, eu bloqueio e já era. Mas quando eu vejo o pessoal criticando, falando coisas construtivas em relação ao time, eu leio, eu absorvo. Tem pessoas que estão torcendo pela gente e tem momentos que elas vão criticar a gente de forma construtiva mesmo. Então é uma parada que eu entendo. Não precisa apoiar 100% do tempo, eu sei que não vai acontecer isso é uma utopia, sim. E em relação ao pessoal apoiando, é uma parada que eu acho que é fundamental. Eu me sinto muito bem quando o pessoal tá mandando mensagem carinhosa assim, pra gente, apoiando, ficando feliz com os nossos resultados. O pessoal pode não saber, mas eles influenciam muito nessa parte positiva. A gente fica muito feliz, tipo, ver o pessoal, sei lá, quando a gente tava no meio da China lá, era jogo 3 da manhã, 5 da manhã, e o pessoal, mano, mandando mensagem, ficando feliz. Acordado, assistindo, aquela loucura, né? A gente, sabendo do sacrifício que as pessoas estavam fazendo, a gente ficava tipo, muito feliz, assim, das pessoas estarem torcendo pela gente, mesmo com esse fuso. Na época do mês ali foi horrível, né, pros brasileiros. Sim, foi bem sofrido, mas bem legal, bem bacana. E existe alguma coisa que você gostaria que os fãs ou o pessoal que te acompanha soubessem sobre você? Putz, eu não sei. Acho que... Não sei se tem alguma coisa assim que as pessoas precisam saber. Não tem assim... Nada em mente. Tá, não tem problema. E já existiu um momento em que você pensou em desistir? Já, mas foi mais no começo ali. Foi bem no começo, na época que eu falei que, pô, será que eu consigo mesmo? Será que eu tava com aqueles pensamentos que você duvidou de você mesmo, do seu potencial. Foi mais ou menos nessa época aí, mas depois eu acho que nunca passou pela minha cabeça, não. E o que te motivou a continuar? Foi muito o título lá, que a gente venceu, foi bastante, foi bem motivador, assim. Acho que depois... Provou que você conseguia, né? Que era possível. Sim, e aí virou a chavinha e nunca mais passou pela minha cabeça, não. Bem bacana. E qual é a maior lição que você aprendeu até agora na sua jornada? Eu acho que dedicação é uma coisa muito, muito, muito importante dentro do cenário assim, profissional. Acho que da vida inteira, assim, acho que pessoas dedicadas, em sua maior parte, têm mais sucesso que pessoas que não são tão dedicadas. Eu já vi isso com meus próprios olhos, então é uma parada que eu levo pra minha vida, eu sempre levei, eu já cheguei acho que no cenário assim, com essa mentalidade, e depois de muita coisa que eu vi, acho que isso meio que se confirmou, uma ideia que meio que se confirmou na minha cabeça. Foi se fortalecendo cada vez mais com o passar dos anos. E agora vamos falar um pouquinho de futuro, né, de planos, etc. Quais são os seus sonhos e metas para os próximos anos, dentro e fora do esporte eletrônico? Eu quero nas duas versões. Tá. Dentro, não vai ser outro além de ganhar o Major. É o sonho, assim, desde que eu comecei a jogar, sempre foi esse. E vai ser sempre o meu objetivo maior. Mas se eu for pegar um objetivo assim menor, ganhar um campeonato... sem ser um Major, um campeonato grande ali, um campeonato mundial seria bem legal também, um campeonato internacional. E fora do jogo, meio que criar uma família, uma namorada, casar, ter filhos, quero ter uma vida padrão ali, sou uma pessoa padrão, acho que é o meu maior sonho, assim, fora do cenário, é casar e ter filhos. Bem legal, muito bacana. E o que você diria para os jovens que sonham em seguir uma carreira no esporte eletrônico? Primeira coisa que eu falei, dedicação. Se dediquem muito, mas se dediquem da forma correta. Não é achar que você vai ficar jogando PUG o dia inteiro, que você vai ser o melhor jogador do mundo. Às vezes acontece, que nem um Donk, o Donk faz isso e aconteceu. Se dedique da forma mais inteligente, assim, da forma que você se sente bem. Sejam profissionais, que eu acho que é uma parada bem importante também. Respeita os mais velhos, respeita o time que você está defendendo, a organização que você está defendendo. Seja uma pessoa aberta a críticas, uma coisa muito importante.
Porque dentro do time ali tá todo mundo remando no mesmo barco, tá todo mundo querendo o mesmo objetivo, então você ser uma pessoa aberta a críticas é uma coisa muito importante, porque muitas vezes quando a pessoa fala com você uma parada é para melhorar e não para te alfinetar, para te rebaixar. Pra tentar crescer junto, né? Sim, pra gente conseguir nosso objetivo, né? Acho que essas 3 coisas são bem importantes e acho que é isso, acho que são os 3 pilares, assim, que eu penso, assim, pra você ser um grande jogador. É bem bacana, né? Que a gente consegue fazer o paralelo hoje. É mais acessível o sonho de ser um atleta, porque existem muito mais pessoas que acabaram se tornando profissionais e inspiram tudo mais. Mas na tua época, ou seja, alguns anos atrás, quando você começou, esse número era mais seleto. Então, o quanto é importante, mesmo que existam muito mais atletas hoje de esporte eletrônico, saber que não vai ser todo mundo que vai conseguir chegar lá, né? Então, eu gostei muito do que você falou, ter bastante sabedoria e usar ela, ter dedicação e fazer acontecer para conseguir tornar esse sonho realidade, mas em contrapartida, fazer de uma forma consciente. É bem importante também. E também tem exemplos de esporte tradicional. Se você for ver os melhores atletas do mundo, parece que todos têm a mesma mentalidade, que as pessoas muitas vezes olham, parece balela isso, dos caras, todo mundo fala a mesma coisa, mas não. Os caras são simples, eles fazem as mesmas coisas, eles são pessoas que fazem, parece robô, assim, sabe? Então, se você olhar, é só você meio que copiar, que é a parte mais difícil, é você fazer. Você conseguir fazer constantemente, então tem que ter uma cabeça bem forte, assim. Sim, é uma constância muito grande. E quando as pessoas falarem sobre você no futuro, o que você gostaria que elas lembrassem? Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim como um cara, como um companheiro, assim, uma pessoa tranquila de viver, assim, de conviver, de um bom teammate e um bom ser humano, assim. Acho que são coisas que eu espero que eu esteja conseguindo fazer e que as pessoas lembrem de mim. Não, muito legal. E que seja esse o seu legado. Você trazer realmente uma parte mais humana pro esporte. E me conta por quais são os planos. Continuar jogando? Você planeja jogar por muitos e muitos anos? Então, é uma coisa que eu venho pensando por quanto tempo aí eu vou viver essa rotina. Porque essa régua tá cada vez mais pra cima, né? Sim, hoje em dia o galera, tipo, é um cenário muito novo, né? Porque a gente não tem mais ou menos a noção, assim, de quantos anos a pessoa para e começa a decair, né? Porque no futebol você sabe que com 35 você começa a decair, que hoje já tá até menos, tem até jogadores com 37, 38 jogando muito bem, mas no cenário de esportes eletrônicos é uma coisa muito recente, né? A gente não tem mais ou menos você pode jogar até 40, 45. Uma parada que eu penso também é o Hamilton, ele tem acho que 41 anos e tá na Fórmula 1, dirigindo um carro a 350 km por hora, então... acho que essa parada de reflexo aí, eu não sei se... Não cola pra mim também. Eu acho que é mais a parada de responsabilidade, você começa a ter outras responsabilidades, você começa a ter filho, começa a ter... que aí você não consegue ficar jogando o dia inteiro, que nem as pessoas mais jovens. Eu acho que isso que pega mais. E eu tenho pensado um pouco nisso, porque eu já abdico de muitas coisas da minha vida quando jogando, né? Porque eu fico muito tempo fora do Brasil. Por exemplo, eu tenho um sobrinho agora, um afilhado, que eu já perdi 2 aniversários seguidos dele, porque eu tava viajando, perdi um agora recentemente. São coisas que você vai pensando, né? Você vai ficando mais velho, você começa a pensar assim. Mas é uma parada que é até engraçada, porque eu não penso em aposentar. Eu sei que eu tenho um projeto aí que eu tenho que começar a pensar quantos anos eu vou jogar. Eu acho que no mínimo 2 anos eu ainda vou continuar jogando. Eu tenho vontade, eu não sou aquela pessoa que ainda começou a se desmotivar ou eu quero ficar no Brasil. Eu acho que eu ainda tenho a cabeça boa
Mas é uma parada que eu tenho vontade é me aposentar e não ser aposentado. Eu parar na hora que eu quero e não que as pessoas vão me aposentar. Tipo, sei lá, eu tô sem time e eu não consigo time nenhum porque eu já não desempenho bem. Não é uma aposentadoria compulsória. Sim, e aí eu, tenho que aposentar porque, mano, eu não tô conseguindo nenhum time e deu a hora. Eu acho que minha vontade, assim, não sei se eu vou conseguir, né, mas eu espero que sim, eu tô legal, mas eu quero curtir minha vida, eu quero ficar no Brasil, eu vou aposentar porque eu quero, então eu acho que é uma vontade minha, mas ainda não tenho data, mas ainda vou jogar uns anos aí, eu espero. Coisa boa. Não, ótimo, perfeito. Esse é o objetivo. E eu sei que essa rotina é muito intensa, né? Vocês viajam bastante, vocês competem, vocês treinam e tudo mais. Isso faz realmente... Igual você falou, poxa, chega um momento da vida que começa a pesar. Eu vou perder um aniversário, eu vou perder um casamento, eu vou ter que abdicar partes da minha vida pro meu sonho de ser atleta, de realmente, profissionalmente, eu conseguir performar. Mas me conta como você lida com essa questão de uma rotina tão diferente, porque as pessoas, às vezes, eu acho que elas não dimensionam que uma hora você tá na China, e aí passa 3 dias você tá no México, e passa 3 dias você tá na Polônia. Como que você lida com essa rotina? E depois eu quero saber um pouquinho mais sobre o teu cronograma, a tua rotina de treinamento. Eu acho que em relação a lidar com isso, hoje eu lido muito bem. Eu acho que é uma parada que eu me acostumei assim a viver assim nessa loucura. Teve um momento que eu meio que sabia mais ou menos onde eu ia estar em cada lugar, em cada momento, assim, eu volto daqui a 2 meses, porque eu vou ter esse campeonato. Só que hoje em dia, principalmente, acho que esse ano vai mudar bastante esse ano tá uma loucura. Tá uma loucura, então a gente, por exemplo, a gente foi pra Sheffield agora, no Reino Unido, a gente jogou o campeonato, a gente voltou pro Brasil na terça, eu cheguei no Brasil na terça agora, e domingo, depois de amanhã, eu vou viajar pra Polônia, pra jogar Katowice. Então, é uma parada que tá uma loucura esse ano, mas eu acho que eu consigo lidar muito bem com isso. Eu tento, tipo, pensar que o que eu tô fazendo é por um objetivo maior, assim, que é não preciso ficar me estressando com essas coisas, porque vai acontecer, porque isso aí é uma parada que é normal da minha vida, eu escolhi isso, né, eu penso lá naquele molequinho falando, eu quero viver essa vida, e eu pensei exatamente isso. Eu vivo essa vida, pro Rafael então, lá atrás, de 12 anos, falando, poxa, lembra aquele dia que você sonhou? Então, eu tô aqui. Exatamente. Eu falo, eu tô vivendo a vida do meu sonho, não reclama, vou tentar não reclamar, isso foi uma coisa que eu sempre quis, então é uma parada que eu tento lidar muito bem. É uma loucura, já perdi muitas coisas também, que você falou aí que abdico de muitas coisas, já perdi casamento de melhor amigo, que eu era padrinho, 2 casamentos na real, já perdi aniversário, já perdi muita coisa e em busca do sonho ali, então a parada que as pessoas de fora não vê, né, que a gente tá abdicando de viver, meio que viver a nossa vida, mas é claro que também é muito bom, né, ao mesmo tempo é muito bom. Claro, existem essas duas vertentes, né, é a concretização de um sonho, você tá vendo o melhor do teu profissional, mas não existe só o profissional, né, o lado pessoal ele anda em conjunto e é muito difícil equilibrar esses pratinhos e conseguir suprir tudo e deixar tudo perfeito, porque no final das contas existe uma dedicação extra, um boom. Meio que a vida, né? A vida meio que começa a girar em torno disso, que você tá fora do Brasil. Por exemplo, uma coisa que eu penso, eu tô fora do Brasil. Eu tô aqui pra jogar CS. Eu não vou ficar perdendo meu tempo fazendo outra coisa. Eu vou me concentrar, vou focar no jogo 100%, porque eu não tô aqui pra perder tempo, sabe? Ainda mais agora que eu tenho 28 anos, eu não tenho mais tempo pra perder. Eu não posso ficar me dando ao luxo de perder tempo de vida pra outras coisas. Então, se eu tô fora do Brasil, eu vou focar em jogar CS o tempo inteiro. E é isso. Bem bacana. E daí me conta um pouquinho sobre a sua rotina de treino, como que funciona. Então, eu vou dar um exemplo daqui agora que a gente teve agora em Sheffield, que foi o começo do ano, né? Geralmente em bootcamp é mais ou menos assim como a gente faz. A gente estava acordando 8h30 da manhã, e aí 9 da manhã tinha que estar no office lá,
A gente tomava café da manhã, aí 9h30 a gente jogava individual, que era o DM, meia horinha de DM, e aí 10 da manhã a gente fazia tático, e aí eram 2 horas de tático, 1 hora de tático, a gente jogava 2 mapas, depois a gente pausava pro almoço, jogava mais 3 mapas, e aí o que eu fazia, aí depois era mais livre, né? E aí o que eu fazia? Eu ia pra academia, voltava da academia e ficava jogando CS até meia-noite. Então foi um período de bootcamp ali que eu falei, pô, eu tenho que correr atrás do tempo, né? Porque a gente ficou de férias ali, então foi um período que eu joguei bastante. Ficava praticamente o dia inteiro no computador. O único momento que eu tinha livre ali era que eu ia na academia. Então é um individual assim que é bem pesado, a gente fica bastante tempo no computador. E é mais ou menos isso, em rotina que bootcamp, a gente faz isso assim. Sim, acaba sendo muito puxado, né? As pessoas não têm ideia. E normalmente você tem um dia livre quando não tem campeonato, né? Quando tem campeonato a gente nem entra no mérito. Mas pensando num cenário de treino normal, vocês têm um dia livre? Sim, geralmente é um dia. Às vezes, quando a gente tá, tipo, no momento que teve muito jogo, teve muito período de treino, a gente tira 2 dias seguidos, mas normalmente só é um dia por semana, assim. Não. Bem bacana. É uma história muito inspiradora, é uma história de dedicação, de empenho, e às vezes a gente, vendo o exemplo, tá vindo Katowice aí, um campeonato da Polônia, às vezes a gente vê 2, 3 dias de campeonato, e não imagina que tenha meses, anos de dedicação por trás daquilo. Então, é realmente reconfigurar e ver aquela partida como não só uma partida, mas como uma história de construção. Então, parabéns, muito bacana a sua jornada. Valeu. Bom, e agora já finalizando, é um quadro final, é um bate-bola mesmo. Uma das coisas você até mesmo me respondeu, mas é algo para ser algo bem leve, e se não tiver e não souber também a gente pula. Mas basicamente eu ia perguntar qual é o seu seriado favorito da vida. Breaking Bad. Muito legal. Meu favorito, disparado. E o que você tá assistindo, você falou que é Sopranos. Bem legal. Sopranos. Você indica pro pessoal qual o seu time de futebol? Flamengo. Flamengo é. Qual uma palavra pra esse ano? Pra não ficar muito repetitivo, eu pensei em dedicação, mas... deixa eu pensar aqui. Posso repetir? Pode, esse podcast é teu. Esse podcast é teu. Dedicação mesmo. Combinado, muito bacana. Bom, muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente pela sua participação, sua história é inspiradora. É muito bacana te acompanhar. Então, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Foi bem legal aí contar um pouco da minha história. A conversa foi muito legal, foi fluindo aí. Espero que todo mundo tenha gostado, espero que você tenha gostado também. Eu adorei. E vou estar assistindo aí todas as entrevistas, que eu também me interesso muito pela história das outras pessoas, principalmente do meio do esporte eletrônico. Então, e boa sorte aí também no seu projeto aí, que você tenha muito sucesso. Muito, muito, muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer a Fallen Store, que é a patrocinadora oficial do podcast. Até mais, nos encontramos numa próxima. Tchau, tchau.